Podeis assentar. E eu saúdo a todos com a graça e a paz daquele que é a nossa estrela da manhã. Amém. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. Pela manhã temos estudado Gênesis e à noite exposto 2 Coríntios. Chegamos então a mais alguns versículos do capítulo 3 dessa carta maravilhosa em que Paulo às vezes parece confuso para nós, mas pelo contrário está aqui derramando o seu coração para aquela igreja, pelo poder do Espírito derramando o seu coração a nós também, nos ensinando o que o Evangelho faz e continua fazendo na vida de pecadores. 2 Coríntios capítulo 3, eu farei a leitura dos versículos 1 a 11, mas o nosso sermão será dos versículos 4 a 6. 2 Coríntios capítulo 3, a leitura é do começo, do versículo 1 até o versículo 11, e a mensagem dos versículos 4 a 6. Essa é a palavra da salvação. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus do pacto, Deus cujo nome é Senhor dos exércitos, Yahvé, o Deus que se manifestou aos patriarcas e continua se manifestando a nós hoje, especialmente na pessoa bendita do Teu Filho amado, Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Obrigado a Deus por nos dar esse privilégio de apresentarmos a Ti sacrifícios de louvor, as nossas orações como incenso e aroma suave. E agora, ó Deus, temos o privilégio e a bênção de ouvirmos a Tua voz por meio do ofício sagrado de profeta do Teu Filho amado. Ó Deus, fala conosco. Nós não somos capazes de compreender essa obra tão sobrenatural, mas estamos aqui em obediência, estamos aqui te rogando que o Senhor mesmo prepare os nossos ouvidos, mentes e corações, para entendermos o que o Teu Santo Espírito quer falar conosco nessa noite, e principalmente, ó Deus, ao ouvirmos falar mais uma vez da nova aliança, ao ouvirmos falar mais uma vez de um Espírito que vivifica, nós te clamamos, baseados na Tua promessa, nas Tuas palavras, que o Senhor vivifique nessa noite pecadores que ainda não Te conhecem.
O Senhor sabe, conhece cada coração. O Senhor sabe o que está ali. O Senhor sabe, ó Deus, as aplicações que precisam ser feitas. Faça isso por meio de mim, teu servo, inadequado e incompetente. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Uma vez, um professor de português, num cursinho, enquanto advertia seus alunos para tomarem cuidado com o português, estudarem as regras ali minuciosas da gramática da língua portuguesa, especialmente para aquelas perguntas capciosas das provas, ele foi interrompido por um aluno que começou a dizer em plena turma: professor, fique tranquilo, porque em português eu se garanto. Em português eu se garanto. E imediatamente então o professor olhou para aquilo e demonstrou ali o que ele estava dizendo. Quem aqui nunca cometeu um deslize em português? Não precisamos dizer de quantos deslizes já saíram desse culto, infelizmente. E nós olhamos então para o nosso dia a dia e nós percebemos que essas pérolas, elas saem muito mais frequentemente do que nós gostaríamos. Como é que você reage ao ouvir a seguinte expressão: a gente vamos banhar de piscina no acampamento? A gente vamos banhar de piscina no acampamento. Traduzindo, nós vamos tomar banho de piscina no acampamento. Claro que o problema aqui não é banhar ou tomar banho, mas sim o a gente vamos. Que absurdo! Mas quando nós olhamos para a linguística ou a sociolinguística, você vê que tem uma vertente hoje nessa área querendo dizer que esse tipo de erro, na verdade, não é um erro, que isso pode ser aceito na linguagem oral, dependendo do contexto, dependendo da situação. E imediatamente então se levantam aqueles que defendem com unhas e dentes a norma culta e dizem: jamais, em qualquer contexto, em qualquer situação, a gente vamos banhar, não cabe. E é interessante como esse debate entre norma culta e algumas vertentes da sociolinguística nos mostram essa questão de extremos que nós temos aqui no texto. Aquela questão da objetividade, da precisão, não só linguística, mas até teológica. Em contrapartida, aquela subjetividade ou uma abertura maior em relação à teologia e até mesmo à língua. Nós veremos isso um pouquinho mais detalhadamente no segundo ponto do nosso sermão nessa noite, que está baseado aqui ainda no mesmo contexto que nós vimos na semana passada. Paulo falando como os próprios coríntios eram a carta de recomendação dele mesmo. Eles que a partir daquele momento, conhecendo Paulo, sendo filhos na fé de Paulo, começaram agora a exigir de Paulo, seu pai espiritual, cartas que o recomendassem. Currículo, algo que demonstrasse que ele era verdadeiramente um apóstolo ou alguém que devia ser confiado. Porque falsos apóstolos, falsos mestres, com várias cartas de recomendações, estavam ali colocando minhoca em suas cabeças. E nós vimos então como Paulo rebate essa ideia, mostrando para eles que as suas cartas de recomendação eram eles mesmos, porque eles eram cartas de Cristo escritas pelo próprio Espírito Santo. E aí ele começa já a fazer essa transição maravilhosa, tão clara aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Como no passado e como aqueles falsos mestres ainda depositavam a sua esperança em letras ou cartas que estavam baseadas ou escritas em tábuas de pedra ainda. Enfatizavam apenas a antiga aliança, não conseguiam ver a transformação do Evangelho, mas Paulo diz claramente: as cartas agora são escritas em tábuas de carne no próprio coração.
O tema do orgulho aqui humano, ele continua um pouquinho. E nós vamos ver além disso, nessa noite, ainda nesse mesmo contexto, que a nossa confiança, ela reside apenas no Deus da aliança, que nos vivifica pelo Espírito e não pela letra. Nós precisamos demonstrar confiança, mas muitas vezes temos demonstrado confiança, ou a nossa confiança, em outras coisas que não nesse Deus do pacto. Como é dito aqui, continua vivificando pelo Espírito e não pela letra. A primeira parte está aqui nos versículos 4 e 5, quando nós vemos que a confiança de Paulo existia apesar de sua incompetência. A palavra é forte. É difícil entendermos que nós somos incompetentes para diversas coisas. Ninguém aqui gosta de ser chamado de incompetente. E Paulo se chama assim. Vocês verão já já. Em seguida, no último versículo, no versículo 6, nós vemos o ministério de Paulo no Espírito e não na letra. A confiança de Paulo, apesar de sua incompetência, e o ministério de Paulo no Espírito e não na letra. Leamos mais uma vez então os versículos 4 e 5, vendo aqui a confiança de Paulo e ao mesmo tempo a sua incompetência. Ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ainda fazendo a ponte com os versículos anteriores, nós vemos claramente aqui Paulo usando essa palavra diversas vezes nessa carta, traduzida aqui como confiança, que ele não deposita a sua confiança no seu próprio currículo. Vejam, não é que ele não tivesse um currículo, não é que ele não pudesse depositar a sua confiança naquilo, não é que ele não pudesse trazer muitas, mas muitas cartas de recomendação para os coríntios. Ele poderia fazer tudo aquilo, mas ele faz questão de não fazer, porque ele sabia que naquele momento aquilo estava revelando o orgulho, a vaidade, a soberba, a altivez dos corações daquele povo, como tem revelado o nosso também, quando nós depositamos a nossa confiança nessas coisas. Por favor, vejam o que eu estou dizendo. Filipenses capítulo 3. Paulo usa essa situação em um outro momento. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 e 6 a 6. Filipenses 3, de 4 a 6. Paulo diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Que currículo maravilhoso! Engraçado que, ironicamente, aqueles falsos mestres que acusavam Paulo de não ser uma pessoa confiável, de não ser um ministro verdadeiro, que poderia ser ouvido e atendido pelos coríntios, eles buscavam exatamente isso que Paulo tinha. Em teoria, Paulo era melhor do que qualquer um deles, mas Paulo recusa isso. Na continuação daquele texto em Filipenses, depois você pode ler, ele considera isso como lixo, esterco, porque ele sabia que agora, como ministro da nova aliança, a confiança, não só dele, como dos coríntios e como a nossa, deveria ser depositada apenas em Deus. Isso nos ensina uma lição maravilhosa sobre autoconfiança. Você já deve ter lido livros ou declaradamente chamados de autoajuda, ou livros disfarçadamente de autoajuda, e você percebe ali mantras ou pensamentos, lições
Algo que você precisa meditar a respeito, que está dizendo o tempo todo: eu confio em mim mesmo, eu confio em mim mesmo, eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. E de forma errada ou antibíblica, essas pessoas acham que esse tipo de autoconfiança é o que vai fazê-las vencer na vida ou alcançar algum objetivo. E Paulo está deixando bem claro aqui que a autoconfiança não é a mesma coisa que competência. E como nós somos apegados a isso? Nós muitas vezes admiramos aquelas pessoas que, pelo menos exteriormente, parecem ser capazes de fazer tudo. Elas parecem ser donas de si mesmas, não dependem de absolutamente ninguém, e nós às vezes até invejamos isso, porque nós nos sentimos tão pequenos, tão sem confiança, tão incompetentes. Nós associamos essa confiança extrema, antibíblica, no ego, em mim mesmo, ou em qualquer outra coisa que não Deus, como sendo algo que gera ou demonstra competência verdadeira. Vejam que Paulo está aqui ainda trabalhando com a questão do orgulho, o problema do orgulho. E basta você analisar um pouquinho melhor, um pouquinho mais detalhadamente a sua vida, e você vai perceber que da dona de casa na cozinha, até o engenheiro na sua obra, ou em qualquer outra circunstância, o que chama a nossa atenção é essa dobradinha antibíblica: autoconfiança e competência, competência e autoconfiança. Pois isso é uma ideia que não diz respeito àquilo que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que é discípulo de Cristo. É interessante como Paulo aqui, no versículo 5, ele se chama de incompetente. A verdadeira tradução aqui, ou a tradução mais próxima, ele diz: não que por nós mesmos sejamos competentes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Ele deixa bem claro no versículo 4: a autoconfiança é jogada de lado, ele confia somente em Cristo e em Deus, porque ele sabe que antes ele era autoconfiante, antes ele era tido como um excelente judeu, um excelente fariseu, mas agora não. Agora nem sequer um bom ministro, um bom pregador da nova aliança ele é considerado. Ora, Paulo não está aqui ensinando falsa modéstia. Não é como se Paulo soubesse do que era capaz, soubesse do que ele era capaz de fazer e estivesse nos ensinando. Veja, nós no fundo sabemos o que somos capazes de fazer, mas a nossa linguagem deve nos depreciar. Não, Paulo está sendo real, Paulo está sendo verdadeiro. Ele está demonstrando aquilo que os ministros chamados por Deus sempre demonstraram ao longo da história. Vejam alguns exemplos, por favor, de incompetência sem falsa modéstia. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Versículo 10. Moisés é chamado. Nós veremos isso nos próximos sermões, a diferença entre o ministério de Moisés e o ministério de Paulo. Moisés foi chamado para ser esse profeta, para ser esse ministro da antiga aliança. E ele diz no versículo 10 então: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés não estava dizendo isso simplesmente para escapar do chamado. Ele estava realmente entendendo o chamado e dizendo: mas Deus, eu não tenho condições de fazer isso. E aí Deus diz para ele, em outras palavras: é verdade, pois quem vai fazer sou eu. Você é incompetente, mas eu sou todo competente, eu sou todo poderoso, e eu falo por meio de pessoas insignificantes como você.
Um outro exemplo na antiga aliança, Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 15. Nós conhecemos a história de Gideão. Como Gideão, tomando apenas 300 homens, vence a batalha para demonstrar que o poder é de Deus e não dos homens. A competência é do Senhor e não dos homens. Juízes 6, versículo 15. Gideão é chamado e vejam como ele responde. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Quantas vezes nós nos sentimos assim, inferiores, incapazes de fazer qualquer coisa, e deixamos de fazer aquilo que somos chamados para fazer por causa disso? Esse é o lado oposto do orgulho. Nós já veremos essa aplicação. Só mais um exemplo, por favor. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. O chamado de Jeremias, logo no começo, o seu ministério profético. Um homem que é tido como profeta chorão, um homem que é conhecido como tendo pregado mais ou menos durante 40 anos em Israel, sem ver sequer uma conversão. Que homem incompetente! Ele jamais serviria para os cultos de hoje. Jeremias 1, versículo 6. Vamos ler desde o 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Todas essas respostas, além de várias outras, temos exemplos 1000 na antiga aliança a respeito disso. Não eram um modelo ou exemplos de falsa modéstia, ou de uma fuga daquele serviço, mas eram uma realidade daqueles homens. Deus apontava justamente aqueles que para o mundo seriam tidos como pessoas fracas, pessoas que não deveriam ser confiadas, mas é justamente esses que Deus levantava e continua levantando para o seu serviço. É óbvio que isso não diz respeito apenas aos ministros da palavra, aos profetas do Antigo Testamento e agora aos profetas do Novo Testamento. Isso se aplica a todo o povo de Deus. E como Paulo estava tratando de um extremo do orgulho, essa dependência que nós temos tanto dessas demonstrações externas de inteligência, poder e capacitação, ao mesmo tempo, nós somos encontrados diversas vezes nos inferiorizando e achando que não somos capazes de realizar aquilo que o Senhor nos chama para fazer. E o outro extremo do orgulho é esse. É essa não falsa modéstia, mas modéstia pecaminosa. Sermos negligentes no serviço do Senhor por nos acharmos incapacitados para a tarefa. Óbvio que isso também não se aplica apenas a um serviço espiritual, a um serviço dentro da igreja ou no reino de Deus, mas isso se aplica à sua vocação. Talvez hoje aqui nessa noite você se sinta um zero à esquerda. Talvez você sinta inveja de profissionais no seu trabalho que produzam mais do que você ou claramente se demonstrem mais capacitados. Essa mensagem nessa noite é para lhe mostrar que onde quer que você esteja, a sua função ali não é nem se orgulhar de você mesmo e muito menos se inferiorizar, mas saber que no Senhor você é completamente útil, não por sua própria suficiência ou capacidade, porque a palavra de Deus está dizendo claramente: todos nós somos incompetentes,
Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele toma essa fraqueza, Ele toma essa incompetência e mostra para o mundo quem é que manda, quem é que rege, quem é que deve ser glorificado em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. Nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para a vida de Cristo, e Ele é o nosso maior exemplo disso. Ele obviamente não pecou nem por orgulho, nem por modéstia, mas Ele era fraco. Aos olhos humanos, Ele não era rei coisa alguma. Ele não era respeitado, até mesmo por causa de sua aparência. Ele vinha de Nazaré. Pode coisa boa vir de Nazaré? Tudo aquilo que o mundo considerava como sendo positivo para demonstração de poder e autoridade em um rei, em um mestre, não estava nele. Ele nos mostra então o que é confiar toda a nossa suficiência no Deus Todo-Poderoso. É exatamente esse sentimento que nós vemos então aqui, quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. Pelo contrário, no finalzinho aqui, a nossa suficiência vem de Deus. Será que isso é verdade em nossas vidas? Meus irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês. Já estou no ministério há alguns anos, e eu achava que com o passar dos anos, a preparação de sermões ficaria um pouco mais fácil. Vocês teriam que passar uma semana comigo pelo menos, para ver o quão desesperador é você fazer uma primeira leitura do texto e imaginar o que é que vai sair daquilo domingo. É impressionante como na vida do ministro, edificar a igreja por meio da palavra de Deus é algo desesperador. Ao invés de chegarmos aqui absolutamente autoconfiantes de que esse vai ser o melhor sermão da minha vida, digno do prêmio Nobel de Teologia, eu chego desesperado, realmente esperando que o Espírito Santo faça alguma coisa com aquilo que pareceu apenas incompetência e total incapacidade durante a preparação. Sem dúvida alguma, é uma obra sobrenatural que acontece aqui. E geralmente é diretamente proporcional. Ministros que infelizmente hoje se acham completamente capacitados para, por exemplo, prepararem um sermão de véspera, porque já fizeram isso tantas vezes, sabem exatamente o que falar, em que momento dizer, qual aplicação fazer. Esses ministros não conseguem mais tocar o coração das pessoas, fazer com que elas realmente entendam o cerne da questão. E se isso é desesperador para mim, para qualquer ministro, eu sei que nas suas vidas isso pode parecer desesperador também. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo quer nos desvencilhar completamente da nossa autossuficiência. Ele quer que nós depositemos, como Paulo diz aqui, a nossa suficiência somente em Deus. Deixe-me provar para vocês que geralmente não é isso que nós fazemos. Existe algo na teologia, até os nossos catecismos ensinam isso tão claramente, chamados de meios de graça. Os principais, obviamente, são a palavra, a oração, os sacramentos. E nós entendemos então que se a nossa suficiência vem do Senhor apenas, isso deveria ser prioridade em nossas vidas. Mas olhe para a sua vida. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade não é os meios de graça. A sua prioridade é confiar ou ter a suficiência daquilo que parece dar estabilidade. A palavra de Deus em todos os momentos ensina isso. Não confiemos nos príncipes, não confiemos nos cavalos, não confiemos naquilo que, humanamente falando, materialmente falando, parece nos dar aquilo que nós precisamos. É uma luta constante.
entre deixarmos essas coisas para priorizarmos esses momentos de oração, de leitura da palavra, de edificação por meio dos meios de graça. Isso significa confiar plenamente no Senhor. Nós somos prontos e ávidos a dar a melhor educação que esse mundo pode conceder aos nossos filhos, mas não estamos preocupados em realmente criá-los no temor e no tremor do Senhor. Nessa noite, o Espírito Santo quer que nós nos arrependamos de uma vez por todas dessas coisas, e que a nossa suficiência venha de Deus, não só da boca para fora, mas no nosso dia a dia, principalmente na criação dos nossos filhos, principalmente em nossa vida de igreja. E é isso que nós vemos agora então. Paulo prepara toda essa questão, mostrando o quão incompetente ele era nele mesmo e o quão capacitado ele era no Senhor. E por isso nós vemos que o ministério de Paulo é no Espírito e não na letra. A ligação que nós fazemos é: se nós entendemos o Evangelho e a importância dos meios de graça, por que é então que o nosso evangelicalismo se parece tanto mais com a ideia de letra do que com a ideia de espírito? Lemos mais uma vez o versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você certamente já ouviu essa expressão antes. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Parece um jargão meio evangelical, mas é um jargão que demonstra exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. Como o Evangelho é aquele que nos dá a graça, o ministério da nova aliança, nos livrando definitivamente de qualquer sombra da lei, para nos ensinar o que é viver, o que é ter uma religião verdadeiramente espiritual. É o Evangelho nos mostrando a graça ao invés de obras. É por isso que é tão fácil para nós esquecermos o Evangelho e vivermos uma religião de obras. É por isso que aqui a expressão nova aliança, não da letra, mas do Espírito, confronta os nossos corações hoje para ver se a nossa participação no reino de Deus, por meio dessa comunidade, verdadeiramente é pelo Espírito. Pergunte a si mesmo: o que é que chama a sua atenção em outros crentes? O que você considera um crente mais fervoroso do que outro? Geralmente, meus irmãos, nós transformamos a capacidade de crentes ou membros de igreja em fazer muitas coisas na igreja em algo que os capacita ou os deixa capacitados. Nós olhamos para os nossos números, os nossos relatórios e aquilo que nós temos feito pela igreja, e muitas vezes aquilo não diz respeito ao que internamente deveria estar acontecendo em nossos corações. É muito fácil você ser membro de uma igreja, membro de uma sociedade interna, ser considerado alguém produtivo e não estar realizando a obra do Espírito, e sim a obra da carne, e sim algo que chama a atenção de outros, tornando você talvez um líder, inclusive, naquela comunidade. A linha é muito tênue, e é por isso que o Espírito Santo vem nessa noite chamar a nossa atenção. Por que é que você faz o que você faz? O que lhe motiva a trabalhar na igreja? Isso chama a atenção de outros? Ou você realmente entende que quando você faz alguma coisa, você faz para o Senhor
quando você apresenta um relatório, aquilo de fato é uma gratidão ao que Deus tem feito em sua vida de incompetência, ao invés de ser um chamativo para que pessoas continuem tendo você em alta conta no meio da igreja. Existem muitos religiosos no meio do povo de Deus. A religião sempre se baseia em obras. Nós devemos tomar muito cuidado para que isso não seja de fato o que esteja nos motivando aqui nessa comunidade para realizarmos a obra do Senhor. Paulo fala então dessa capacidade que ele recebe do Senhor, é Deus quem o habilita, e aí ele traz essa expressão, que talvez seja uma expressão mais mal interpretada de toda a Escritura. Ela se iguala àqueles textos de não julgarás para não seres julgados, e tantos outros que nós, durante muito tempo, entendemos mal. Como é que você sempre entendeu? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Há várias interpretações péssimas. Eu vou sugerir algumas aqui. Veja se a sua interpretação já foi assim. A primeira e mais clara é aquela que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, Paulo está claramente aqui acabando com a lei. Agora na nova aliança nós temos apenas o Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. E aí as pessoas começam a aplicar: nós somos guiados pelo amor. Só o amor constrói, mal sabendo elas que essa ética é uma ética antibíblica chamada de situacionismo, onde mães são capazes de roubar brinquedos em lojas por amor aos seus filhos. Ora, não furtarás é letra, a letra mata. Eu quero ver o meu filho feliz, eu amo tanto. Qual o problema de roubar esse brinquedo para dar para ele? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma outra, geralmente isso associado a seminários. Um seminarista recentemente me falou que alguém usou esse versículo para admoestá-lo: cuidado, porque a letra mata. Ou seja, você vai estudar demais, vai estudar muita teologia, e isso pode então aniquilar o seu espírito. Isso pode fazer com que você não seja mais fervoroso. E ele mesmo em seu testemunho diz: é justamente o contrário que está acontecendo. Quanto mais eu conheço o Senhor adequadamente, a boa teologia, mais fervoroso, mais espiritual esse seminarista tem ficado e se demonstrado. Uma outra interpretação maléfica, isso geralmente no meio pentecostal, diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso então o culto ele tem que ser completamente guiado pelo Espírito. Essa ideia de princípio regulador do culto engessa as pessoas. Senta, levanta, canta, não canta. Coisas que parecem castrar então o Espírito no nosso meio. É ele quem vai mandar. Uma hora levanta um, uma hora levanta outro. E o Espírito vai assim movendo, e nós temos um culto verdadeiramente da nova aliança. Todas essas coisas não poderiam ser mais falsas. O que é que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é nada mais, nada menos do que uma aplicação daquilo que nós lemos lá em Jeremias 31, quando o próprio Deus promete entregar para o seu povo uma nova aliança. Por favor, volte para Jeremias 31. Por isso nós lemos em nossa liturgia aquilo que Deus maravilhosamente havia prometido e cumpriu em Jesus Cristo, e completou em Pentecostes. Jeremias 31, de 31 a 34. Vejam a associação que Paulo faz lá na frente, confirmando essa realidade. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais,
no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vejam que coisa aqui, Deus diz claramente, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Paulo não seria aqui irresponsável em separar algo que o próprio Deus jamais separou. É assim que ele está usando aqui a expressão letra. É por isso que eu comecei mostrando para vocês esse dilema, esse debate entre a norma culta de uma língua e as vertentes da sociolinguística. Aqui a palavra letra é literalmente isso, do grego grama, aquilo que vai gerar então a palavra gramática. Quando você ouve isso, gramática, você se lembra de todas aquelas regrinhas do português que você tinha que decorar e que os seus professores, se fossem um pouco mais rígidos, exigiam de você que acertasse precisamente. E você, se fosse um pouquinho mais conhecedor das escrituras, poderia até dizer, viu, professor, a gramática mata, mas o Espírito vivifica. Nós não precisamos tanto dessa precisão linguística. O que nós precisamos, na verdade, é nos comunicarmos, não importa como. Não importa se eu cometa alguns erros em português, desde que você me entenda e eu lhe entenda. Vejam que isso é um absurdo na própria língua, quanto mais na teologia. É isso que Paulo está dizendo aqui. O quanto a objetividade da gramática é importante, não anulando a subjetividade do Espírito. Eu não posso me tornar uma pessoa soberba e snob, nem linguisticamente, nem teologicamente, porque eu sou preciso na teologia, e aqueles que não pensam como eu penso, não prestam, não servem. Mas ao mesmo tempo eu não posso ser negligente, achando que não importa a objetividade da lei, ou o que Deus mandou que eu faça no culto, porque o que importa na verdade é a liberdade que o Espírito Santo me dá e o amor que nós sentimos uns pelos outros. Quando Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está lembrando aqueles falsos mestres que estavam enganando os coríntios, que aquilo que eles pensavam ser mais importante, a lei sem a nova aliança, já não servia mais. De fato, a lei, a letra, a gramática, a objetividade teológica, por mais precisa que ela seja, sem a ideia que nós lemos lá em Jeremias 31, de um relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo, isso realmente mata. Entendam o que eu estou dizendo. Boa teologia reformada, sem o Espírito Santo, se isso for possível acontecer, vai continuar formando não apenas pastores, mas crentes ainda mais snobs e nariz empinado, criticando tudo e todos, na internet ou ao vivo. Quando Paulo então olha para essa realidade, ele diz, a nossa suficiência é do Senhor, mas essa suficiência é baseada naquilo que ele não coloca apenas mais externamente, mas ele escreve no nosso próprio coração, e o Espírito Santo toma isso então e faz algo real e prático em nossas vidas. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu gostaria de ler para vocês do capítulo 7 da nossa confissão de fé,
um capítulo maravilhoso sobre o pacto de Deus com o homem. Percebam aqui, na quinta sessão desse capítulo, como aqueles teólogos de Westminster, tão preocupados com a gramática teológica, com a precisão das escrituras, mas ao mesmo tempo, homens que passavam 2 horas orando antes de cada reunião, sabendo que não era meramente a teologia deles que deveria basear aquele documento, mas o poder do Espírito por meio da palavra. Esses homens escreveram: esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Olha o que eles escrevem agora: por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se o Antigo Testamento. Eles dizem claramente que aquelas ordenanças, todas aquelas sombras, elas já eram movidas e garantidas pelo Espírito Santo, apontando para todo crente judeu a realidade de que um dia esse Messias viria para tornar de fato o equilíbrio perfeito entre a letra, que sem o Espírito mata, e para ensinar que o Espírito jamais se desencilha dessa lei maravilhosa. É isso que Cristo fez. Esse é o ministério de Paulo. É isso que Paulo ensinava e empregava. Nada mais, nada menos do que o próprio Evangelho. Esse texto nos ensina que quando a nossa suficiência é somente no Senhor, nós temos esse equilíbrio. Não nos tornamos prepotentes, nem na teologia, nem na nossa área de atuação, onde Deus nos colocou. Prepotência não cabe para um crente. Quando você vê algum teólogo, ou até mesmo algum cristão, que se acha melhor do que o outro, que entende mais teologia do que o outro, você pode ter certeza que o problema daquela pessoa não é a teologia dele, mas o seu próprio coração. Talvez nem convertido essa pessoa seja. Não existe teologia reformada sem humilhação. Não existe humilhação que não venha pela exposição clara de que nós somos incompetentes e que o único competente para fazer qualquer coisa é o nosso Deus, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, esse texto nos ensina que em Cristo Jesus eu tenho que tomar cuidado ao me inferiorizar demais, ao achar que eu sou um Zé Ninguém, ao achar que ninguém presta atenção em mim, ao achar que num absurdo de pensamento e até de prática, a melhor coisa para a minha vida seja um suicídio. Porque afinal de contas, se isso acontecer, ninguém vai sentir a minha falta. E talvez aí então as pessoas prestem atenção em algo que eu fiz. Meus irmãos, a nossa suficiência é apenas no Senhor, por meio desse Espírito maravilhoso que continua dando para nós essa letra que, sem dúvida alguma, nos transforma cada vez mais na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a sua obra maravilhosa. Ele guardou a letra. E essa mesma letra o matou. O matou porque, não porque ele quebrou a letra, não porque ele quebrou a lei, ele guardou o pacto de obras, mas nós a quebramos. E ao invés dessa letra nos matar, ele nos dá um Espírito que nos vivifica. O mesmo Espírito que o tirou ali da sepultura e o justificou e o ressuscitou, esse Espírito também um dia nos vivificará.
se essa mensagem não levanta o seu ânimo, se essa mensagem não lhe motiva a ser um melhor profissional, um melhor crente, não há qualquer outra mensagem que fará isso. Sabendo que a sua suficiência e a minha dependem apenas do Senhor Jesus Cristo. Jogue fora tudo aquilo que você tem ouvido e aprendido até hoje e entregue a sua vida completamente a esse Deus maravilhoso que nos vivifica pelo Espírito Santo mediante a sua palavra maravilhosa. Vamos orar. Ó Deus bendito, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus em quem nós podemos confiar, Deus da providência, nós te agradecemos, Senhor, porque aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios ressoa tão claramente aos nossos ouvidos nessa noite. E o nosso coração é confrontado. Há tanto orgulho e vaidade aqui dentro ainda, ó Deus, que precisam ser transformados. Há também tanto sentimento de inferioridade e de impotência que precisam também ser tirados de nós. Ajuda-nos a entender aquilo que nós temos apenas em Cristo Jesus. Esse ministério da nova aliança, que é sim superior ao da antiga aliança, pelo próprio fato de Jesus Cristo já ter vindo e cumprido todas as coisas, nos dando agora a responsabilidade de sermos ainda mais movidos pelo Espírito, vivificados por Ele, entendendo a letra como algo maravilhoso, como algo necessário, que sem Cristo e sem a graça e sem o Espírito continuarão matando. Ó Deus, livra-nos, livra essa comunidade da religiosidade, que cada um aqui de fato, ao fazer a sua obra, ao fazer a sua tarefa no meio dessa comunidade, faça, ó Deus, baseado nisso, e não em números, e não em contabilidade, e não naquilo que pode nos dar mais estrelinhas, mas sim na obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que continua sendo a nossa garantia, pois afinal de contas, nós somos completamente incompetentes, mas o Senhor é todo competente e continuará fazendo a sua obra até o final. Tende misericórdia de nós, ajuda-nos a compreender essa realidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.